Eu queria, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você antes de entrar na reflexão. Você já viveu um momento especial na sua vida em que, como família, momento de lazer, você passou por aquela questão assim de observar um momento estranho, eu diria assim, em que as pessoas se apresentavam assim completamente prontas para um grande desafio. E na hora que o desafio chegou, o negócio não foi muito bem como eles estavam pensando. Eu lembro que eu viajei com a minha família, eu tinha ido para um parque, e esse parque tinha assim um brinquedo, que o nome era um nome assim bem interessante, o nome do brinquedo era Insano. E a gente entrava numa cabine, e quando a gente chegava ali na cabine, começava a piscar umas luzes, ia tocando uma música, e em determinado momento, o chão se abria e você caía perpendicularmente. Já tem gente assim, ó. E aí, em determinado momento, você ia passando por tubos, esses tubos te conduziam a piscinas com tubarões, com um monte de coisa, e quando você chegava lá no final, eu não sei se era combinado ou não, mas geralmente o short estava na cabeça. E aí a gente chegava à seguinte conclusão: esse negócio é insano mesmo. O curioso é que alguns valentões da família falam assim, não, e tal. Na hora, quando viu que o outro foi na frente, falou assim, eu vou tomar uma água ali, e fugiam. Eu tive uma outra experiência familiar muito interessante. Uma vez nós fomos levar assim, algumas pessoas que nunca tinham tocado num kart. E aí nós reunimos a família, aí vem um instrutor e diz assim, olha, é muito fácil, eu vou ligar aqui, basta você ficar com o pé fundo no acelerador, porque vai ali atrás assim, dá aquela puxada ali, né? Enfim, aí o kart pega e aí a gente tenta dirigir, pilotar, e aquela prova, um passa o outro, interessante. Só que tinha alguns amadores, e aí eles explicaram tudo e falaram assim, vocês estão preparados? Não está preparado. Só que aconteceu com um familiar nosso, que eu não vou dizer o nome, que no momento que falou preparado, você fica ali com o pé ali para o carro poder pegar. Ele puxou, o kart pegou, a pessoa com o pé fundo no acelerador, eu só vi os homens na pista pulando, e a primeira barreira de pneu na frente atropelou com tudo, porque a orientação qual era? Pisa fundo no acelerador, a pessoa continuou. Só não percebeu que estava quase atropelando alguns e que tinha uma pilha de pneus na sua frente. Por que é que na vida, a gente, não raras às vezes, nós nos sentimos tão preparados, mas na hora H, a gente falha? Por que é que a gente encara os desafios dizendo assim, deixa comigo, eu estou no controle, já sei tudo que eu tenho que fazer, mas na hora não funciona, não é assim. Vamos ler a palavra de Deus em Lucas 22, 31 a 34. E o tema da reflexão nesta manhã é prontos para quê? É uma pergunta. Prontos para quê? Nos diz assim então, Pedro é avisado, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse, estou pronto, preparado, estou firme para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces.
Jesus falou: eu estou rogando por ti, não desfaleça não. E Pedro responde: eu estou pronto, não tem tempo ruim, não tem barreira, estou a vida inteira esperando esse momento, não vou me desviar para canto algum. E aí Jesus fala: Pedro, antes do galo cantar 3 vezes, tu vai me negar, apesar de você estar se achando completamente pronto e preparado. Vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra, tem um propósito muito especial nela, não volta vazia, sempre faz aquilo que te agrada. Fale com a sua igreja nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Prontos para quê? Nós sempre afirmamos que estamos prontos para uma nova relação, prontos para que sejamos promovidos, e a gente encara até uma promoção no trabalho como sempre sendo uma bênção. Olha, eu fui alçado agora ao cargo, olha que bênção. Nem sempre é, irmão. Se você não estiver pronto, preparado, cuidado com isso. A gente sempre se declara que está pronto para alguns desafios, mas na hora que os desafios chegam, parece que a coisa muda de figura. Tem um programa na televisão que as pessoas ficam vendo, narrando, testam isso, até que são colocados num lugar que é difícil sobrevivência, e eles colocam condições bem precárias, e no momento que as pessoas encaram o desafio, percebem a dificuldade que é. De casa é uma teoria, a prática é completamente diferente. Nós percebemos que quando a gente entra no desafio, o buraco é mais fundo, que a coisa é mais séria, que a demanda é muito maior do que sonhamos ou planejamos. E aí tem gente que entrega o jogo fácil, no menor obstáculo já está dizendo assim: não, isso aqui não dá para mim não. E desiste. Eu lembro de alguns treinamentos militares que eu tive que passar, e que a gente passou assim por situações muito calorosas, amáveis, dóceis, e o objetivo era fazer a gente desistir. Depois de alguns dias com fome, com sede, que você não tem mais saliva na boca, eu não sei se você já experimentou isso, é só espuma, que você passa a mão assim na folha do orvalho e já dá um frescor. E o grande propósito era desistir. Vai embora, você não precisa estar passando por isso aqui não. Você podia estar agora na beira de uma praia, tomando uma água de coco, está aqui aguentando gente igual a gente, chata, ruim. E a minha resposta era sempre assim: hoje eu não vou desistir não, mas amanhã quem sabe. No dia seguinte, mesma coisa: hoje eu não vou não, amanhã quem sabe. Hoje eu não vou não, amanhã quem sabe. Chegou um ponto que eu falei assim: eu só saio daqui morto. Pode desistir vocês, porque eu não vou desistir. A vida às vezes vai colocar a gente em algumas circunstâncias que a gente acha sempre que tem um preparo, mas na hora de padecer, na hora de passar necessidade, na hora de responder à altura, irmãos, a gente fracassa, a gente fica pelo caminho, a coisa não vai. O curioso é que momentos antes, a gente bate no peito e fala: estou pronto, porque daí vier. Qual é o desafio agora? Nós vamos marchar, vamos romper em fé, vamos caminhar firmes. Aí quando vai botar a mão na massa, já eu não me dou com fulano, ciclano já não gosta de mim, aqui já não aguento isso aqui, não aguento. Quando vê, está desistindo. E aí, parece que às vezes a gente é colocado em alguns desafios que parecem ser insanos para cada um de nós. Irmão, você hoje passar por alguns tratamentos quimioterápicos, teu corpo resistir, tudo aquilo ali, para quem já viveu isso ou já acompanhou, o negócio parece insano.
Irmãos, passar hoje por um desemprego, viver algumas dificuldades na vida, o negócio parece insano. Irmãos, às vezes a gente passa por algumas situações que nós somos pegos de surpresa, que dá vontade da gente largar, desistir, parece que a insanidade toma conta, mas isso só ocorre com quem não sabe qual é o destino, para onde está indo. Pedro devia ter essa sensibilidade, e num primeiro momento eu quero destacar, para a gente estar prontos realmente, nós precisamos passar pela fase da compreensão. Se não compreendermos o que está ao nosso redor, a proposta feita, não chegaremos a lugar nenhum, porque a nossa tendência é viver comodismo, marasmo, e não observarmos o futuro que está à frente. Hoje o que está ao nosso redor nos paralisa, a tendência é desanimar, é prostrar, jogar para baixo. E a gente que se declarava tão prontos, até a primeira onda vir, vem a segunda, a terceira, daqui a pouco está na beira da praia tomando tanto caixote, que já está desistindo da maratona, já está entregando o jogo. Pedro não compreendeu o momento, e é possível ele perfeitamente entender a proposta de Jesus, até porque o mestre estava falando com ele: Pedro, o momento é delicado, tem uma batalha espiritual, Satanás está cirandando, o negócio é sério, eu estou rogando, eu estou insistindo, eu estou aqui me colocando na brecha por você. Ele fala: olha, vai acontecer isso, e Pedro fala: estou pronto, estou pronto. Eliseu começa a fazer isso no ato profético, lá quando o rei Jeoás, a gente vai ver ele ali, fere lá a terra, se tivesse ferido 3 vezes, mas o cara na hora de ferir, fere a terra, é má vontade de ferir, porque tu não feriu quanto devia, agora tua bênção, tua vitória não vai ser completa não. Sabe o que é isso? Parou pelo caminho. Quantos projetos iniciamos que paramos pelo caminho? Quantos desafios já tivemos agora em 2021, que muitos desanimaram, desfaleceram, estão botando tudo na conta do Covid, gente que não vem na igreja, fala: não, esse Covid está matando mesmo, chega domingo de manhã, está lá na igreja à noite também. Aí estão nos shoppings aqui, comendo tudo que pode, na praça de alimentação, sem problema nenhum, tudo na conta do Covid. Os discípulos de Jesus, que estavam satisfeitos em Jerusalém, que estavam vivendo um comodismo na vida deles, não perceberam que o negócio era muito, o buraco era muito mais fundo, era até os confins da terra. A visão era Jerusalém. Irmãos, a gente entra em trabalhos na igreja, a gente faz coisas para o reino, a gente não tem a dimensão da eternidade do que o Senhor está fazendo, de famílias, de vidas restauradas. Tem coisas que só a eternidade poderá mensurar. O buraco é muito mais fundo, a fronteira é muito mais larga, mas o fato é, você compreende o momento que você está vivenciando, os desafios pelos quais você está passando? Ou será que você é daqueles que está dizendo: eu estou pronto, haja o que houver, eu estou firme, no menor obstáculo já está largando tudo, falando mal de todos, dizendo: não, isso aí para mim não dá não, dessa forma para mim eu desisto, eu não entendo que... Aí logo tem uma desculpa esfarrapada para desistir. No mínimo vai dizer assim: eu estou atarefado. E Deus chama desocupado? É aquele velho jargão, né? O burro bom, carga dobrada. Prepara o lombo. Eu estou aguentando, mas vai vir mais uma carga aí, aguenta aí. Vem mais um pouquinho aí, irmão. Agora, quando o burrico, você bota um negocinho nele, já começa a dar coisa, não dá. Aí tem gente que na menor carga já começa a espanar. Não entendeu, não compreendeu o momento. A gente está satisfeito às vezes com umas coisas tão medíocres, e medíocre, quando eu falo, não é termo pejorativo não, é mediano. Deus tem mais para a gente. Deus quer que a gente conquiste esse bairro. Deus quer fazer coisas tremendas por intermédio da minha e da sua vida,
mas a gente não compreende o momento, a gente acha que tudo que está ao nosso redor é insano, e olha que a gente fala, estou pronto, até a hora que a gente paralisa, a gente não compreende, não suporta, não vence, e o pior, morre na beira da praia. A Bíblia vem falando para a gente, meus irmãos, quanto mais, irmãos, tudo que é justo, tudo que é honesto, se há alguma fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai nas coisas do alto. É um momento que nós, como igreja, às vezes a gente sempre fala, eu quero oportunidade para fazer isso aqui. Você dá oportunidade para a pessoa realizar um trabalho, na verdade o que ela quer é o cargo, porque o trabalho não é feito, e também não sai, não deixa ninguém fazer. Eu fico pensando, para que isso? Não seria mais nobre dizer assim, pastor, eu não estou em condições de encarar esse desafio, Deus vai providenciar alguém que vai fazer. Ou, como a Bíblia fala, Deus não se agrada de todo, fez um voto ao Senhor, é melhor cumprir. Ou então não faz. Ou então não faz. Porque em determinado momento, tão empolgado, faz, aí daqui a pouco muda um negócio ou outro que começa a provar, já dá desculpa à minha saúde, eu estou mal aqui, agora não dá ali, mas a saúde já está ruim há tempo, irmão, o negócio já não funciona há tempo. Por que antes fazia e depois parou? Qual foi o fato novo gerador? O que aconteceu? E nós nos transformamos especialistas em paralisar, dar desculpas, porque não compreendemos os momentos pelos quais estamos inseridos na obra de Deus. A obra de Deus a gente deve fazer com excelência. Excelência, tudo é para a glória dEle, tudo é para o louvor do nome dEle. Vai ligar um ar-condicionado, eu vou ligar com excelência. Já botaram até uma fitinha ali agora que vê que está ventilando, para na hora que desligar, ver que desligou. Pastor Anderson, detalhista, reparador demais, fica observando até as teias de aranha. A obra de Deus nós temos que fazer tudo, sabe, porque o nosso rei é grande. Eu penso todas as vezes que eu chamo um preletor aqui, se a gente trata com excelência. Todas as vezes que tem um convidado nosso, a gente realmente está compreendendo o momento e a dimensão do que o Senhor está fazendo. E no último aqui, botamos um fórum aqui sábado, aí eu estava participando aqui do fórum, aí eu vi eu não lembro o irmão aqui no debate, falou assim, pastor Anderson, como é que é? Tá se deliciando aí na Perrier, escreveu aqui no debate, eu vi. Aí minha vontade é se descrever assim, pobre que nunca comeu melado, quando come se lambuza. Lá em casa não tem água Perrier não, é a perriada mesmo, vem aquela da Sedai, aquela coisa, sabe que é. Aí quando eu vejo o negócio daquele aqui, irmãos, meu pai do céu, que água boa aquela. Mas sabe o que eu vejo aqui, irmãos? O problema não é o detalhe daquilo que a gente está fazendo para a glória de Deus, com excelência. Tem gente que não entende isso. Tudo que a gente está fazendo aqui é para melhor servir ao Senhor, é para melhor trabalhar para Ele. Pedro ia passar por um grande desafio, um momento difícil, Cristo estava tentando alertá-lo, mas ele não compreendia. Ei, você compreende o momento a qual você está inserido? Ou tudo para você é muito difícil? Você é daquele que não quer entrar no kart para pilotar, ou quando pilota enfia o pé e já acertando um monte de gente, derrubando os obstáculos na frente, não consegue redirecionar a vida, adequar as situações no dia de hoje. Há um hiato hoje, a igreja que era e a igreja que deve ser. A gente faz uma reunião todo mundo, porque aqui era, do verbo não é mais. Até porque o nosso momento não nos permite mais sermos como éramos. Nós estamos sendo o máximo que podemos ser, amém, irmãos? Com responsabilidade. Mas tem gente que não entende. Pastor, aqui tem que ser, não tem, irmão, porque na hora que der um problema aqui, não vai ter valido a pena. Vamos ser responsáveis, cuidar uns dos outros e fazermos o que melhor nós podemos. Mas às vezes o ego grita aquela coisa insana de falar assim, mas eu quero botar aqui agora 50 mil pessoas aqui. Não dá, irmão. O templo aqui lá embaixo dá para a gente botar ali umas 50. Pastor, eu quero levar 150, não dá. Parece até que é má vontade, não é, irmão? Não é isso. Dentro do
tempo e do momento, nós estamos fazendo o melhor, com responsabilidade. Segundo momento, para você estar pronto, você precisa da fase da preparação e da maturação. Essa fase é obrigatória. Pedro estava sendo preparado, um discípulo privilegiado, em todos os melhores momentos da vida de Cristo Jesus. Quem estava do lado dele? Pedro, a não ser João, que o arrogante, prepotente, dizia que era o discípulo amado. Quem o qualificou como discípulo amado? Ele mesmo. Eu, João, o discípulo amado. Porque eu botava minha cabeça lá no peito do mestre. Mas Pedro viveu grandes privilégios na sua vida, mas ele não percebeu esse momento que Jesus está falando: Satanás está cirandando, eu estou preparando vocês. E a fase do preparo é uma fase interessante, porque nós temos fases. Foi assim na vida de Moisés, 40 anos, para depois ele ser inserido diante de um plano e de um grande projeto do Senhor. Ele nasce na perseguição dos egípcios, foi protegido milagrosamente. Segunda arca que a Bíblia vai citar foi o betume de Moisés ali, o cestinho dele, flutuando lá e salvando vida. Aí continua uma vida privada, uma vida que ele abre mão de toda a luxúria, de todas as propostas, de todas as oferendas que tinham naquelas casas, para viver uma vida modesta até ele matar um homem. E aí ele vai ser chamado lá em Midian. E lá em Midian, ele vai lá para o Monte Horebe, aí o anjo aparece, naquela sarça ardente que não se consumia, e aí comunica algumas verdades para ele, e ele não percebia que ele estava numa fase de preparação. Eu estava compartilhando agora ali com alguns irmãos. Eu fiz alguns cursos na minha vida, algumas coisas, e eu às vezes não entendia o porquê. Aí tive uma reunião quinta-feira, aí eu começo a ver a lógica divina. Deus não desperdiça nada. É incrível como cada fase Deus vai amadurecendo a gente para alguns momentos especiais, alguns momentos pelos quais nós precisamos passar. Não adianta querer pular de fase. A vida não é videogame para você ficar toda hora dizendo: adquiri tantos pontos, passei para a próxima fase, sem ter a experiência devida, no momento correto, para que venhamos amadurecer. Porque envelhecer é obrigatório, mas amadurecer é facultativo. Tem muita gente envelhecendo e não amadurece. Os primeiros anos da vida de Moisés, estava ele lá em todo o palácio, aprendeu tudo que era possível. Já depois dos 40 anos vai ele para o deserto, e nesse deserto o Senhor ia forjar melhor o seu caráter para o grande desafio que viria, para ele poder trabalhar para o Senhor e operar todo um sistema que era retirar o povo de Israel das mãos dos egípcios e conduzi-los até a terra que emanava leite e mel. Você tem aprendido na fase que você está com o Senhor? Você tem permitido Deus amadurecer algumas coisas no seu coração? Ou será que você está reprovado em cada fase? Não tem gente que não tem habilidade na hora de jogar, que não consegue passar da primeira fase, fica ali, ó. Aí, não, liga de novo, vamos lá, mais uma oportunidade, reprovado. Liga de novo. Eu não gosto desse negócio de videogame, não, irmãos. Porque na minha época, eu, assim, já posso dizer bem, com muita propriedade, na minha época, tem um negócio que essa juventude não conhece aí não, que tinha uma coisa chamada fliperama. E tinha uns joguinhos assim, Galáctica, tinha uns outros assim de tal, e a gente botava aquelas fichinhas. E às vezes eu com uma ficha, eu ficava mais de horas jogando naquilo ali, porque eu já estava tudo dominado. Até o momento que eu vi que aquilo era uma maior perda de tempo da minha vida. Em vez de estar estudando, estava lá em fliperama. Minha filha, não aprende isso não, sei onde você está. Está lá em cima. Ela sabe, eu não gosto de jogo, dessas coisas. Eu acho, cada um na sua, irmão. Porque eu vejo uns homens hoje assim, né?
Aí fica 3, 4 horas da manhã, vira a noite lá, um monte de homem, um monte de barbado lá. Se fosse uma vigília de oração, duvido. Meia hora estava capotando. Oh, pai, orar dá sono, cansaço. Irmãos, aprenda a fase que você está e saiba ir para a próxima com experiência. Tem gente que passa por um casamento tão difícil, não aprende. Tem gente que ancorou em coisas lá atrás, não evolui. Não consegue perceber às vezes um norte para onde o Senhor está apontando. Porque aqui era tão bonito, o negócio é assim e tal. Sim, serviu para esse tempo, foi maravilhoso, irmãos, mas Deus tem novo para nós. Quando o Senhor fala, eis que faço nova todas as coisas, porventura não percebeis? Eu sou Deus que coloca o caminho no deserto e rio no ermo, assim diz o Senhor dos exércitos. Deus tem um novo, Deus tem nova fase, a gente está emperrado lá atrás, não amadurece. Porque não amadurece, o Senhor não nos confia coisas novas. Quanto mais tempo você dedicar para amadurecer, as fases serão giradas mais rápidas. Povo de Israel, 40 dias, ficou 40 anos, por quê? Senhor, agora não tem água. Senhor, agora, aquelas carnes lá, hein? Senhor, agora, irmãos, você já imaginou um projeto de 40 dias que vai demorar 40 anos? A pergunta que não quer calar é: quantos desertos você está enfrentando hoje que já eram para ter passado há muito tempo, mas porque você não aprendeu, não amadureceu, está demorando uma eternidade. Demorando. Aí você olha para o lado e fica assim: puxa Deus, na vida do pastor Anderson foi, na minha eu que estou aqui, hein? Ou o contrário. Aí vem um pastor Anderson, olha para o pastor Pedro e fala: aí na dele deu tudo certo, aí Deus, eu estou aqui e na minha nada. Mas no processo de amadurecimento, às vezes a gente não quer entender o que o Senhor quer fazer em nós e por nós. Por último, tem a fase da execução. Para estar pronto, irmão, você tem que estar pronto para executar. Sabe por quê? A palavra de Deus nos fala que em Deus faremos proezas. Você lembra a última proeza que você fez com Deus? Você lembra aquele momento que você orava, parece que o céu estava baixinho? Você lembra que você orou e o Senhor curou? Ainda ontem eu estava contando uma experiência para minha filha de uma oração que eu fiz na vida de um homem que era para o ministério pastoral. E eu disse assim: filha, eu nunca falei em línguas, essas coisas, nunca aconteceu isso comigo. Mas o Senhor me tomou numa autoridade naquele momento que eu segurei a mão daquele homem, e a oração que eu fiz com ele, 13 dias depois, o Senhor estava confirmando na vida dele, e 4 dias após ele foi alçado a uma questão assim. Sabe por quê? Naquele momento Deus me deu uma autoridade e espiritualmente me levou a fazer uma oração, que eu fiz isso ao Senhor e percebi que não era o Anderson que falava, mas era o Espírito Santo me movendo a orar e falar tudo aquilo para Deus executar algo na vida daquele homem. Você lembra aquele momento em que você tinha uma experiência melhor com Deus? Há quanto tempo o Senhor não fala mais contigo em sonhos, na palavra? Você está vivendo aquele momento, parece, de escassez espiritual, e você vai empurrando isso. Nada está sendo executado, nada está sendo concretizado na sua vida, não tem nada de novo. Consagre ao Senhor tudo que você faz
e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Nos lembrarmos de homens como Moisés, Gideão, Davi, que em determinados momentos José do Egito pareciam esquecidos, mas a cadeia, a perseguição, as provas que passaram, tudo fazia parte de um preparo para que no devido tempo o Senhor executasse a missão. Minha filha me perguntou assim: papai, quanto tempo você vai ficar em Vila da Penha? Você acha que sair dali ainda trabalha em algum lugar? Você acha que faz alguma coisa? Eu falei: meu filho, o que vai ser da minha vida eu não sei. Não sei nem se eu chego em dezembro, mas uma certeza eu tenho: até o último fôlego de vida que Deus me der, eu preciso trabalhar para a glória dEle. Ainda que Deus me coloque 1 ano no leito, depois me leve, mas aquela enfermaria toda vai saber quem é Jesus. Ainda que eu seja preso por falar que homem é homem, mulher é mulher, mulher é mulher e vida que segue, posso apodrecer lá dentro, eu vou morrer falando isso. Pode ter lei o que for, intimidação o que for, porque isso é a palavra de Deus. Só tem um negócio: Deus quer executar planos na minha e na sua vida. O grande propósito do Senhor, quando falou com Pedro, era o que estava por vir e prepará-lo para que ele amadurecesse. Pedro era impossível, Pedro era temperamental. Lembra de Malco? Irmão, agora você vai dizer assim para mim: ah, pastor, o cara era bom na espada mesmo, porque cortou, tirou sua orelha. Irmão, aquilo era para rachar o coco. Qualquer pessoa, quando vê algum objeto na sua direção, desvia. Foi na orelha. Cara temperamental, aquele cara explosivo, aquele cara de difícil lidar. E um camarada que no momento que o Senhor queria executar algo na vida dele, sabia o que ele ia fazer, admoestou, ainda assim ele errou, ele vacilou. Mas no momento que o galo canta a terceira vez, de que o galo canta e as 3 vezes ele vê que ele errou, ele sai chorando amargamente. Ele deve ter pensado: o meu mestre me disse, eu não acreditei. Eu falei que eu estava pronto para ir, para morrer. Eu não estava pronto nem para ir, quanto mais para morrer. Mas eu queria concluir essa reflexão falando uma coisa para você: é preciso executar, é preciso colocar em prática. Às vezes nós estamos sendo uma igreja que reúne muito e avança pouco. Discute-se muito como ganhar vidas, mas o anzol já não está mais pescando. É hora de executar, irmãos. É hora de praticar. É hora de verificar toda a teoria e colocar em prática, dizendo: o Senhor vai executar planos excelentes. Não dá vozes, ouvido a vozes que não deve. Cuidado, não se deixe levar pelo que você vê. Cuidado com as distrações. O Senhor te chama nessa manhã para executar planos, processos. E o que eu acho lindo na vida de Pedro é que ele nega 3 vezes, o galo canta, ele sai. Mas a pergunta é: será que ele estava pronto a morrer por Jesus? Claro que estava, e ele provou isso. Não que esteja isso na Bíblia, tem uma confusãozinha aí, né? Tem um texto que vai indicar que isso há de suceder, mas a forma como Pedro foi morto, só Flávio Josefo vai tocar algumas coisinhas, um historiador bem renomado. Isso não está na Bíblia. Mas ele tinha disposição para morrer para Cristo. Ele tinha disposição para viver para Cristo. Ele tinha disposição, mas não naquele momento. Naquele momento ele não tinha. Naquele momento ele foi soberbo, arrogante, achou que ia dar conta, ia chegar lá, não conseguiu.
Mas no momento que ele se arrepende, ele se volta para Cristo, Jesus morre. E no momento que Cristo morre, ele ressuscita. Eu acho lindo que na ressurreição de Cristo, a mensagem é direta para Pedro. Avisa a Pedro. Por que não mandou para os outros? O endereço tinha destino. Pedro. Essa mensagem tem um destino hoje. É a sua vida. O mestre te chama para uma reflexão nessa manhã. É você. É você que está aqui comigo. Tem um destino. É te alcançar, gerar mudança, transformação de fato. E Pedro, tomando conhecimento disso, e ele já tinha abandonado tudo, largou, chutou o balde, volta para a indústria pesqueira, Pedro, Tiago e João, e está pescando, e o Senhor replica a cena do chamado, quando em data pretérita, eles estavam pescando, não pegaram nada. O Senhor falou: ei, bota aqui o barquinho aqui, que eu vou agora falar aqui. Agora volta para o mar e pesca ali, que ali vai dar um caldo bom. E teve uma pesca maravilhosa. No momento que Pedro já está perdido, largado, sem saber o que fazer, porque se disse pronto e não estava, o Senhor replica a cena do chamado. Passou novamente o dia inteiro, já tinha abandonado, já estava achando assim: eu sou um fracassado no ministério, o Senhor não vai me confiar mais nada, a minha vida agora vai voltar aquela coisinha lá de trás, eu não tenho mais o que fazer. Mas era o momento que ele estava pronto, porque ele tinha amadurecido. Era o momento, era chegada a hora. E aí eles tentam pescar, o que é que eles pegam? Nada. Aí eles ouvem uma voz assim lá da praia: ei, lança a rede ali naquele canto. E quando teve outra pesca maravilhosa, um do barco vira e fala assim: é o mestre. Eu não sei se Pedro estava nu como ele estava, mas o texto vai dizer que ele bota uma capa e pula dentro d'água. E o texto vem dizendo assim: o barquinho e Pedro chegando na margem, ninguém ousava falar coisa alguma, silêncio sepulcral. Todo mundo queria saber como é que seria esse encontro desse cara arrogante, prepotente, que disse: estou pronto, 3 vezes negou. Mas agora que ele estava pronto, ele não queria encontrar com Jesus. E aí há aquele encontro que Jesus, para sintetizar, fala: tu me amas, tu me amas, tu me amas, ágape, filéu, enfim. E aí ele começa a se embananar na resposta. Ele fala assim: Senhor, tu sabe de todas as coisas, não adianta eu te falar, porque tu vai aqui dentro e tu lê. E aí entra o maior desafio da vida de Pedro: apacenta minhas ovelhas. Jesus, quem em sã consciência, que deu a vida pelo rebanho, verificou um cara que fez o que fez, que bateu no peito e disse: eu estou pronto aí contigo, morrer, e fracassou, agora vai confiar a maior herança na mão de um homem como esse? Esse é Jesus de Nazaré. Não importa os fracassos que você tenha na vida, não importa os percalços, não importa os pecados, não importa se até aqui sua vida estagnou, paralisou, não importa se você está olhando lá para trás dizendo: para mim acabou. O Senhor te chama para confiar coisas novas e tremendas na sua mão, em nome de Jesus. O Senhor quer fazer isso, como fez na vida de Pedro. O Senhor nos chama nessa manhã dizendo: eu vou te confiar agora algo especial. Você agora amadureceu, é a hora, é o momento. E quando a gente entende isso, como Pedro fez, e se transformou num dos maiores pilares que a igreja teve, para a glória do nome dele, eu quero
te fazer uma pergunta. Você está pronto para quê? Curve a sua cabeça. Fale com Deus. Diz para Ele: Senhor, eu me acho despreparado, eu acho que eu não dou conta do recado. Eu me achava tão bem, mas agora eu estou estagnado. Deus, minha vida paralisou. Mas eu entendi nessa manhã que o Senhor me chama para estar pronto. É para a glória do nome do Senhor. Me usa, Pai. Eu não quero ficar dando desculpas. Eu não quero mais, Deus, viver aquela vida, sabe, que não há amadurecimento. Eu não quero mais, Deus, viver sem compreender o momento que eu estou. Mas eu quero sim executar os teus planos. Todos os desafios que o Senhor tem para mim. Me prepara, Deus. E me permita perguntar algo para você. Quantos nessa manhã ainda não entregaram sua vida nas mãos de Cristo Jesus? Mas nessa manhã eu estou